Louvado seja o seu nome, Senhor, pela tua bondade, pela tua misericórdia e pela tua graça. Que o teu Santo e bom Espírito, Senhor, esteja conosco nesse lugar. E as pessoas que ainda vêm, que o Senhor traga cada uma delas na tua santa paz. Fica conosco, Senhor, aceite nossos louvores, a nossa adoração, perdoa, Pai, os nossos pecados e nos ajuda a te adorar em espírito e em verdade, em nome de Jesus. Amém. Amém. Não quero mais maranata para me dar. Boa noite. Boa noite. Quem veio para adorar a Deus nesta noite, diga amém. Amém. Muito obrigado por mais um dia de vida que o Senhor nos concedeu. Muito obrigado porque temos o privilégio de estarmos aqui para estudarmos a tua palavra. Que o teu Santo Espírito que a inspirou nos ilumine agora também ao abrirmos, para que no nosso coração a tua palavra encontre um terreno fértil para produzir frutos para a eternidade. Fica conosco, te pedimos em nome de Jesus. Amém. Pode colocar. Saúde. Obrigado. Boa noite mais uma vez, né? Vamos avançando hoje com mais Levinho para você que tá uma pesando. temática importante. Eu penso que vocês estão ficando afiados aí, em procurar texto na Bíblia, vai para cima, vai para baixo, vai para um lado, vai para o outro, né? Mas isso é importante. Quanto mais a gente lê a Bíblia, mais a gente é edificado, né? Então, nós vamos hoje avançar em um tema que também é muito importante. Pode passar aí, por favor. A igreja verdadeira. Vamos falar sobre a igreja verdadeira. Esse, irmãos, é um tema que a gente precisa aí apertar o cinto, né? De verdade, para a gente poder avaliar de acordo com a Bíblia como e onde nós devemos nos congregar. Eu já disse aqui ao longo da semana que dentro do cristianismo existem aproximadamente, de acordo com o IBGE, 53 mil tipos de igreja no Brasil. (53 tipos de nomes de igrejas diferentes. A gente entra aqui nesse bairro aqui, Novo Horizonte, né, que é pequeno, daquela primeira rua, né? Só de lá para cá eu já contei 13 igrejas. 13 igrejas, cada uma com um seu nomezinho diferente. Só que, né, são 13 igrejas que tem nesse bairro. Para que tanta igreja? No meio de tanta igreja, é possível a gente identificar pela Bíblia a igreja que tem a missão de Deus aqui na terra? Deixa eu falar uma coisa importante antes de a gente avançar ali na Bíblia, tá? Cada igreja tem sua importância. A salvação, ela não é exclusiva para uma igreja. Vai ser só os católicos que serão salvos. Não. Vai ser só quem é da Assembleia que vai ser salvo. Não. É só da quadrangular que vai ser salvo. Não. É só os adventistas que serão salvos. Não. Certo? Então, não, Jesus não veio salvar as pessoas que estão amparadas sob uma placa de igreja. Contudo, eu preciso dizer que assim como Deus tinha uma missão exclusiva para Israel, Deus também tem uma missão exclusiva para a sua igreja nos dias de hoje. E é isso que faz a diferença no entendimento. Tá bom? É a missão, não é a placa, não é o nome, é a missão. Tá bom? Então nós vamos avançar nesse tema. Caso alguém não entenda alguma coisa, pode perguntar, que a gente dá uma pausa e avança para ficar claro, né? Direitinho, tá bom? Então, igreja, volta.
E igreja não salva, tá? Mas a igreja errada pode atrapalhar na salvação. Concorda com essa frase? A igreja não salva, mas uma igreja errada pode atrapalhar a minha salvação. Certo? Então precisa ter esse cuidado aí para seguir as orientações bíblicas, né? Quanto à nossa salvação. Jesus Cristo deixou a sua igreja no mundo, preservou e reservou uma bênção especial para ela. Então, Jesus estabeleceu uma igreja e tem uma bênção especial para ela, tá bom? Deus está despertando milhares de pessoas que estão lendo a Bíblia nesses últimos dias, tá bom? Pessoas interessadas, lendo a Bíblia, buscando na Bíblia respostas. Semana passada eu vi um post no Instagram de uma mulher. Ela se tornou adventista, vou usar o termo adventista, veio para a igreja adventista porque ela pesquisou no chat GBT, ela perguntou lá no chat, né, que igreja ela deveria seguir? Uma igreja que segue os padrões da Bíblia, tudo direitinho. O chat GBT respondeu a igreja adventista do sétimo dia, respondeu para ela. O chat GPT, inteligência artificial, né? Respondeu para ela assim. Aí ela então procurou aonde encontrar uma igreja e ela foi batizada em semana passada, né, na igreja adventista. Né? Então é interessante isso, porque as pessoas estão buscando, querendo saber mais. Querendo saber mais. Porque quanto mais a gente sabe, menos a gente é enganado. Mais a gente busca, menos a gente é enganado. Ok? Avançando então, uma igreja se torna verdadeira somente pelo fato de crer em Jesus? O que vocês acham? Será que uma igreja se torna verdadeira somente pelo fato de crer em Jesus? Não. Jesus disse assim, né? Crês tu em Deus? Tiago, né? Até os demônios creem e tem, né? Então, não se torna verdadeiro só porque crê. É preciso ter outros, né, pilares para identificar a veracidade, a verdadeira identidade de uma igreja. Bora para a Bíblia, então, a partir de agora. Tem um texto, né, de Provérbios que diz que há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminho de morte. Tem coisas que parecem que são verdadeiras, né? São verdadeiras. Mas a gente precisa entender que nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, tá bom? Então não é só dizer Senhor, Senhor, tem que fazer a vontade de Deus. Provérbios 14 e o verso 12 diz assim, né? O texto já está aí na tela, põe lá, Sabrina, avança mais um pouco. Então qualquer comunidade religiosa que afirme ser a igreja verdadeira deve conter um corpo de doutrina e ser coluna e baluarte da verdade. Então qualquer igreja, né, precisa ter um corpo doutrinário, né, como coluna e baluarte da verdade. Avança, então um pouco mais. Pergunta então de número 2. O que fez Satanás com as principais doutrinas da Bíblia? Isso aqui é muito importante, tá? Tem um texto aí de Daniel, vai lá, Sabrina, pra gente. Daniel capítulo 8, vamos lá na Bíblia. Daniel capítulo 8, o verso 12, 11 e o 12. Daniel capítulo 8, verso 11 e o 12. Vamos se ajudar e achar os textos na Bíblia. Daniel 8, verso 11 e o 12. Daniel, chegou o Daniel aí? Chegou o Daniel. Chegou aqui no Daniel. Pertinho, viu? Só mais um.
Vamos lá então, Daniel, a senhora achou aí? Daniel 8. A sua Bíblia, achou? A senhora trouxe Bíblia? Não. Então acompanha aqui, vai aparecer aqui, entendi. Tá bom? Então, diz assim, ó, Daniel 8, verso 11 e o 12, né? Diz assim: sim, engrandeceu-se até o príncipe do exército, dele tirou o sacrifício diário e o lugar do seu santuário foi deitado abaixo. 12. O exército lhe foi entregue com o sacrifício diário por causa das transgressões e deitou por terra a verdade e o que fez prosperou. Daniel 8, verso 11 e 12. Tá? Então esse texto está falando de alguém que deitou a verdade por terra e o que fez prosperou. Aqui está falando do inimigo, do príncipe do exército de Deus. Aqui está falando do inimigo. Não está falando de que Deus autorizou, né, que a verdade fosse jogada por terra, mas que alguém que era contra o príncipe, então fez isso e teve prosperidade nessa ação de jogar a verdade por terra. Mas não seria para sempre isso, tá bom? A gente vai avançar um pouco mais. As principais doutrinas da Bíblia foram jogadas por terra. Quais são essas principais doutrinas bíblicas que foram jogadas por terra? Vai lá. Vamos só ver aqui algumas delas, né? A doutrina do juízo foi jogada por terra. Você vai em qualquer igreja por aí hoje, quem é que fala sobre o juízo? Não se fala. Tá? Porque as pessoas não sabem disso. Infelizmente, não sabem. Tá? Outra doutrina que foi lançada por terra foi sobre os mandamentos de Deus. Quando a gente olha, há um comum acordo entre as igrejas evangélicas e o catolicismo com relação, por exemplo, aos mandamentos. A alteração e a adulteração dos mandamentos. Há um acordo, né? Silencioso. Com relação, por exemplo, à guarda do domingo, né? Nós lemos anteontem que Deus ordenou a observância do sábado. Certo? Depois a gente leu em Êxodo capítulo 20, observando o sábado. Mas há um comum acordo entre todas as igrejas e elas todas observam o domingo. Certo? Observam o domingo. Quem está errado? É a Bíblia ou as igrejas? Tá? Então a gente precisa assim, ó, a nossa fé, ela precisa ser inteligente. A Bíblia diz isso e eu estou fazendo isso. Tá bom? Se a Bíblia diz isso e a minha igreja está fazendo isso, opa, eu preciso pensar lá. Não é assim diz o pastor. Não é o que o pastor diz que vale. O que vale é o que está escrito na Bíblia. Certo? Porque, e se o pastor estiver errado? Se o pastor tiver o contrário que a Bíblia ensina, vale a pena se perder junto com ele? E abandonar os escritos da Bíblia? Então, assim, a gente precisa pensar direitinho, tá bom? Outra doutrina que foi jogada por terra foi sobre o sábado, né? Estava falando. A reforma da saúde. Deus se importa com a nossa saúde, sim ou não? Sim. Como que a gente encontra isso na Bíblia? A Bíblia ensina sobre saúde? Sim. Será que a Bíblia ensina sobre saúde? Ensina, irmãos. Por quê? Porque Deus se importa com a nossa saúde. Com a nossa saúde física, com a nossa saúde mental, com a nossa saúde espiritual. Com o que a gente pode comer, o que a gente não pode comer, o que faz bem para a nossa saúde, o que não faz. Então, assim, Deus se preocupa com isso. Mas hoje, infelizmente, a gente vê muita teologia da prosperidade e pouca teologia bíblica nos púlpitos das igrejas. Tá? Outra, o milênio, que foi o nosso tema de ontem, os 1000 anos entre a primeira e a segunda ressurreição. Não se fala disso nas igrejas. Não se fala.
Tá? Outra coisa importante é o ministério, né, do Espírito Santo, que foi reduzido a falar em línguas estranhas dentro da igreja, canta lava chulianta, raba lava cheia. Então, assim, foi reduzido a isso o Espírito Santo. O Espírito é só isso. É só falar em línguas estranhas. Então se perdeu a originalidade e o propósito. Na oração de João, de Jesus, lá no Evangelho de João, capítulo 16, ele diz assim, quando, na instrução da verdade, né? Quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Essa é a principal missão do Espírito Santo. Guiar o ser humano em toda a verdade. Não é fazer ninguém falar em línguas ininteligíveis. Certo? Mas quando se fala de Espírito Santo, se fala de fogo, né? Um monte de coisa, mas não fale que ele guia em toda a verdade. Então a gente vai perdendo a essência da doutrina bíblica, tá? A intercessão contínua de Cristo lá no santuário celestial, ninguém fala isso por ele. Então, a Bíblia como a infalível palavra de Deus, o batismo, a confissão somente a Jesus. Então isso tudo foi se perdendo ao longo do tempo, né? O texto que nós lemos lá de Daniel diz que ele jogou a verdade por terra e o que fez? Prosperou. Prosperou. Então, isso aqui é importante a gente entender. Avança um pouquinho lá, Sabrina, por favor. Então, por quanto tempo Satanás agiria para deitar as doutrinas de Deus por terra? Será que isso seria para sempre? Por quanto tempo? Quanto tempo ele teria para fazer isso? Vamos ver o que a Bíblia diz? Tem mais um texto para a gente ler. Apocalipse capítulo 12. Apocalipse 12, o verso 6, o finalzinho quase lá já da Bíblia. 16, né? 12, 16. Na minha versão diz assim: a terra, porém, socorreu a mulher, e a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado de sua boca. É isso mesmo, né? 12? Isso, está certo. Então aqui está falando de. Tem dois seres aqui. Tem a mulher e tem o dragão. Certo? A mulher e o dragão. Quem é a mulher? No livro de profecia, Daniel e Apocalipse, mulher não é uma mulher de verdade. Mulher é um símbolo para a igreja. Certo? Para a igreja. Avançando aqui então, ó. Então diz assim, ó, a terra, né? A terra, porém, socorreu a mulher. Trocando o símbolo, a terra, porém, socorreu a igreja. Socorreu a igreja. E a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado de sua boca. Dragão é um símbolo para Satanás. Então a gente vê aqui que Satanás, ele está perseguindo a mulher. Perseguindo a mulher. Ok? Querendo então destruí-la também. E enviou um rio, né, atrás da mulher. Não é um rio também literal. Rio é símbolo de muitas águas, né, de muitas águas. E em Apocalipse 17, verso 15, vai mostrar que as águas é símbolo de muita gente. De muita gente, de multidões, nações, muita gente. Então, trocando os símbolos para que decifremos a mensagem, a terra socorreu a mulher, que abriu a boca, né, para engolir o rio, a multidão que Satanás tinha enviado atrás da mulher, atrás da igreja. Seria mais ou menos essa a interpretação. Agora, por quanto tempo? A nossa pergunta é: quanto tempo que o inimigo teria para perseguir a mulher? Para perseguir a igreja? Aqui não falou nada de tempo ainda, não é verdade? Aqui só está mostrando que Satanás está perseguindo a igreja. Tem mais textos aí, agora, Sabrina, não corta no ponto.
Apocalipse 13, próximo capítulo, no verso 5, diz assim: foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias e autoridade para agir. Agora nós começamos a falar de tempo. Quanto tempo? 42 meses. 42 meses. 42 meses dá quantos anos? 42 meses dá quantos anos? Quantos anos? Quantos meses tem um ano? 12. Aqui está falando de 42. Esses 42 meses dá quantos anos? E aí? Quem é bom de matemática aí? Bora lá, matemática, me ajuda aí. 42 dividido para meses, 42 meses dá quantos anos? Um ano, 12. 2 anos, 24. 3 anos, 36. 36 para 42. Mais 6 meses no caso, né? Então aqui dá 3 anos e meio. 3 anos e meio. Então, vamos lá. Satanás, ele recebeu autoridade para agir contra a igreja durante 3 anos e meio, ou 42 meses. Então vamos avançar. Tem mais 2 ou 3 textos que a gente avançar. Daniel 7,25 vai complementando aqui o nosso raciocínio. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos por 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo. Olha só o raciocínio de novo. 1 tempo mais 2 tempos é igual a quanto? 1 tempo mais 2 tempos? 3. Muito bem, é igual a 3 tempos. Mais a metade de 1 tempo vai ser 3,5. Muito bem, garoto. 3,5. 3,5. Então são 3 tempos e meio. 1 tempo equivale a 1 ano. Então são 3 anos e meio, que é o mesmo período do texto anterior, lá de Apocalipse 13, 5. O período de 42 meses, ou 3 anos e meio. Ok, vamos avançar mais um pouco. Tem mais um texto. Em profecia, um dia equivale a 1 ano. Em profecia, um dia equivale a 1 ano. Agora vamos para o nível hard, né, de matemática, né? Um dia equivale a 1 ano. Então nós encontramos no edito de Justiniano o início de um período que se identifica com o cumprimento dessa profecia. Vamos ver qual é esse período aí. Em 538, olha só isso daqui, tá? Em 538, o bispo de Roma tornou-se o líder supremo do cristianismo. Bora voltar o raciocínio aqui, ó. 538 é o início de um período. O ano 538 depois de Cristo. O período que se iniciou em 538 é o período que o dragão iria perseguir a mulher durante 42 meses, ou 3 tempos e meio, tá? Que equivale a 3 anos e meio. Certo? Em profecia, um dia literal, um dia
na profecia equivale a um ano literal. Um ano literal. Agora vamos precisar fazer o cálculo. Quem tem calculadora, me ajuda aí. Quem tem calculadora, vamos lá. 3 anos e meio. Um ano tem quantos dias? Um ano tem quantos dias? 365 vezes 3. Quem tem calculadora aí me ajuda? 365 vezes 3. Não. 1095. 1095, não é isso? Agora vamos lá. 365 dividido por 2. Que no caso é meio ano, né? É meio ano. Então, 3 anos vai dar 1095. Ok? 1095 dias. 5 dias. Mais 183. Coloca 183 e 182. Quem está com a calculadora aí? 1095. 1278. Então vejam só para recapitular agora. Qual foi o ano? Quantos anos deu aí? 1278. 1278. Essa é a quantidade de tempo que o dragão, símbolo de Satanás, ia perseguir a igreja. Certo? Esses 42 meses, ou um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, equivale a 1278 anos literais. De verdade mesmo. E quando começou esse período? Ele começou em 538 depois de Cristo. O que aconteceu em 538 depois de Cristo? O bispo de Roma, ele se tornou o líder supremo do cristianismo, que recebeu o título de Papa. De Papa. Santo Papa. Certo? Se tornou o líder supremo do cristianismo. A liderança do Papa, nesse período de 538, só para vocês entenderem o contexto social que é importante, aqui está acontecendo a queda do Império Romano, que até então era a maior potência mundial. O Império Romano cai, mas é estabelecida uma nova liderança mundial. E essa nova liderança mundial, ela não é um império de guerra. Não é um exército. Agora, a nova liderança mundial, ela é religiosa. É religiosa. Na pessoa do Papa. E ele é recebido dentro do cristianismo como o Vicarius Filii Dei. Vicarius Filii Dei é o vigário do Filho de Deus, ou o representante do Filho de Deus. Então o Papa é recebido no cristianismo como sendo o Filho de Deus estabelecido na terra. Então o que ele diz é inquestionável, é infalível, é inerrável o que ele fala. Não pode errar. Ele é aceito assim no cristianismo. Só que tem um detalhe. Toda essa autoridade que ele recebe, reconhecimento, é aceito por todo o cristianismo na Europa. Na Europa, os países europeus. Itália, França, Alemanha, todos europeus. O Papa era a pessoa que definia quem seria o rei de cada país. De cada país. Porque ele tinha autoridade para isso. Se o Papa não quisesse
essa irmã como rainha de um país, ele mandava tirar. Não quero essa mulher como rainha, não. E ele era quem? A voz de Deus. Então, nesse período de 538, começa esse período da autoridade suprema papal no mundo. Só que um homem sempre vai ser um homem. Certo? E esse período dos papas que começa aqui, começa um período de perseguição para os cristãos verdadeiros. Até aqui, não tinha nome de placa, de igreja, nome de adventista, metodista, assembleia, testemunho de Jeová. Não tinha. Só tinha a igreja. E ele era o Papa, o representante da igreja. Só que começou a acontecer o seguinte: quem tinha pensamentos diferentes do Papa era perseguido. Nesse período começa a surgir doutrinas na igreja, só tinha uma igreja, que não eram bíblicas. Vai surgindo aí a mariolatria, vai surgindo a mariolatria, a adoração a Maria, né? Veneração de Maria. Vai surgir aí o culto aos mortos. Vai surgir aí a doutrina do inferno de fogo, tá? De que o ser humano que não é salvo vai ficar no inferno queimando eternamente. Vai surgir aí, certo? A partir daí, por quê? Era meios de controlar a população. Meios de controlar. Ah, morreu um parente aqui do Marcos, né? Ele ia para a igreja, já olha, morreu um parente meu e eu quero que vocês rezassem por ele aí. A igreja rezava pelo morto. Mas o morto, se ele foi uma pessoa assim mais ou menos, diz assim, olha, é o seguinte, olha, o seu morto, Marcos, ele ainda não conseguiu chegar no céu. Então a gente precisa fazer 7 dias de missa para que ele então atravesse e chegue até o céu. Mas tem um detalhe, essas missas, elas têm um custo. Você está disposto a pagar? Então, todo mundo pagava para a igreja fazer 7 dias de missa, indo até o 7º dia, para transferir supostamente a alma da pessoa que morreu, que estava no purgatório, até ela chegar no céu. Então, aconteceu isso muito. Aí só que isso foi piorando com o tempo. As missas eram feitas todas em latim, não importa em que lugar do mundo fosse, e quem tivesse uma Bíblia, tá? Quem tivesse uma Bíblia era perseguido pela igreja. Já ouviram falar da Inquisição? Santa Inquisição? A Inquisição foi uma polícia especial estabelecida pela igreja para matar os cristãos que tinham Bíblia em casa. Então foi um ano de muita perseguição, um período de muita perseguição. De 538 até que ano? Soma aí, quem está com o celular aí calculando. Qual foi o ano que a gente viu ainda agora? 1278. Soma aí 1278 mais, tendo como ponto de partida o ano de 538. Então, saindo do ano 538, quando foi estabelecido o Papa, nós teríamos aí o período de tempo em que aconteceria o quê? Em que o dragão, símbolo de Satanás, perseguiria a mulher, certo? Que é a igreja. Em que ano nós chegamos? 1816. Chegamos aí. Certo? Então é um período de muito tempo. São muitos anos em que a igreja foi sendo perseguida. A doutrina sendo adulterada, modificada, alterada. Muito tempo de perseguição cruel e ao mesmo tempo doutrinária, né, contra a igreja. Anos de muita perseguição.
de muita perseguição, de morte. Os historiadores estimam que nesse período morreram aproximadamente 50 milhões de cristãos nesse período que é conhecida como a Idade Escura na história. Pode pesquisar no Google depois, né? Período da Idade Escura na história. Vocês vão achar, vai identificar esse período aí de 538 até terminar esses 42 meses ou a quantidade de tempo, né, que eles representam. Tá? Então, um período bem longo de muita perseguição, mais de 1000 anos. 1000 anos muda a cultura, muda a cabeça, muda a crença, muda tudo. E a Bíblia diz assim, e o que ele fez? Prosperou, né? O que ele fez? Prosperou. Tá? O que ele fez? Prosperou. Então, vejam só. Tem mais informações, tá? Que eu não consigo detalhar tudo agora por causa do nosso tempo. Aí vem a próxima pergunta. Que missão Deus confiou à sua igreja nos últimos dias? A igreja perseguida. A perseguição, ela duraria um tempo, tá? Duraria um tempo, não duraria para sempre. No fim da perseguição, Napoleão Bonaparte, vocês já leram essa história, né? Já? Napoleão Bonaparte, ouviu falar dele? Conquistador, navegador. Um dos seus generais, chamado Berthier, na França, ele prendeu o Papa Pio XII. Quando ele prendeu o Papa Pio XII, o Papa foi encarcerado e ele morreu. E a perseguição da igreja cessou contra aqueles que queriam Deus na Bíblia. Cessou. Diminuiu. Tá? Mas antes disso teve muito sangue. Pesquisa na internet depois a noite de São Bartolomeu na França. A noite que eles elegeram como a morte de Deus, né? Decretaram a morte de Deus. E lá instituíram uma mulher como deusa, e o sangue nas ruas corria como se fosse rio de tanta gente que eles mataram no dia que decretaram a morte de Deus. Mas o Papa então foi preso, a sua autoridade terminou, e a igreja então respirou. Que igreja era? Não tinha placa de igreja, não tinha nome de igreja. A igreja eram as pessoas que queriam fazer a vontade de Deus, independente, não tinha ainda uma organização, né, da igreja para esse período. Então, para esse período, a igreja ela tem uma missão. Lembra que eu falei no começo? Que Deus, da mesma forma que Deus tinha uma missão especial para Israel, Deus também tem uma missão especial para a igreja. Não é salvação exclusiva, tá? Só os adventistas que vão ser salvos, é só assembleiano, só católico. Não. Deus nunca trabalhou assim. Deus sempre quis e quer salvar todos. Aleluia. Mas a missão Deus sempre confiou a um povo específico. A missão. Certo? E falando de missão, Deus identifica na Bíblia qual igreja tem essa missão em relação ao mundo. Ok? Avancemos então. Passa lá, Sabrina, por favor, qual é a missão? Isaías 58, 12. É um texto bem importante. Vou procurar aqui na Bíblia que está cortado ali. Isaías 58, 12. Achei. Isaías 58, o verso 12. Vou esperar um pouquinho aqui. Isaías 58, 12. Já?
Isaías 58:12 diz assim: os teus filhos edificarão as antigas ruínas, levantarás os fundamentos de muitas gerações, e serás chamado reparador de brechas e restaurador de veredas, para que o país se torne habitável. Restaurador de brechas e reparador de veredas. Qual era a missão? Restaurar. Essa é a palavra que resume esse texto. Restaurar. A missão de Deus é restaurar. A missão do povo de Deus é restaurar. Restaurar o quê? O que precisava ser restaurado? O quê? A verdade. Exatamente, a verdade. Restaurar a verdade. Que verdade é essa que precisa ser restaurada? A verdade que o inimigo, perseguindo a igreja, jogaria por terra e prosperaria durante esse período de tempo que já mencionamos. Certo? Então essa é a missão. Vai, Sabrina, passa, por favor. Apocalipse 12:17 diz assim: irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com o restante da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e pôs-se em pé contra a areia do mar. Porém, o inimigo ainda continua irado. Contra quem o inimigo está irado? Contra quem? Contra os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Quem não guarda os mandamentos de Deus, o inimigo não está nem aí. É bom isso? É bom ou é ruim? É ruim. Porque se o inimigo não está nem aí para mim, é porque ele está seguro de que eu estou com ele. Né? Não, isso aqui está comigo. Isso aqui está comigo. Outro dia teve uma situação até interessante. Ali na igreja da Quitéria. Uma pessoa ficou possessa, uma jovenzinha. Aí os pais, no desespero, chamaram lá, procuraram na vila lá, os pastores que tinham por lá. Aí quando eles iam chegando no carro, né? Aí a menina possessa disse assim: quem mandou chamar esse pessoal para cá? Não quero saber desses pastores aqui, não. Isso aqui está tudo comigo. Está tudo comigo. Esses aqui, só perder tempo aqui, estão tudo comigo. O demônio falando pela boca da menina que estava possessa. Dessa forma, porque quem não guarda os mandamentos de Deus, Satanás não se preocupa com eles. A ira do dragão, a ira de Satanás é quem guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Aleluia. Tá? Quem está dizendo isso? É eu que estou dizendo isso? Não, está na Bíblia aí, está escrito isso aí. Certo? Avança mais um pouco. Por favor, Mateus capítulo 24, 28, verso 19 e 20. Jesus fala assim: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas, né? Todas as coisas. Então a igreja, ela restauraria a verdade, teria uma missão e ela continuaria no alvo do inimigo por guardar o mandamento de Deus e ter a fé em Jesus, mas ela tem uma missão e a missão é pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho. Para que Deus tem uma igreja sobre a terra? A igreja, Deus tem um único propósito sobre a terra. E esse propósito é pregar o Evangelho. Só. Se a igreja não prega o Evangelho, ela nem precisa existir. Não precisa existir, porque não está servindo de nada. Então, toda pessoa que é chamada para a igreja é para pregar o Evangelho. Ninguém é chamado na igreja, não, eu vou lá para a igreja para ficar sentado no banco, para ouvir alguns sermões bonitos, para ouvir palestras interessantes, para ouvir louvores edificantes. Ninguém é chamado para a igreja para isso. Ninguém. Todo mundo que é chamado para a igreja
é enviado para o serviço. Jesus chamou os 12 e disse: vinde a mim. Foi só isso que ele falou? Não. Disse: vinde a mim e eu vos farei pescadores de homens. Vinde a mim, mas ele também diz: ide. Vinde a mim e ide. A gente vem até Jesus, se enche e vai dividir aquilo que nós fomos enchidos na presença de Jesus. Isso é ser cristão, é ter missão, compromisso com a missão. Vamos lá, vem aqui, vamos olhar. Então a missão da igreja, de Deus é preparar um povo para a vinda de Jesus. Para que essa igreja existe aqui? Para preparar esse povo para a vinda de Jesus. Como é que a gente está preparado para a vinda de Jesus? Só existe duas formas. Só duas. Ou a gente está preparado para ouvir o vinde benditos em meu Pai, ou nós estamos preparados também para ouvir o apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. De toda forma, todo mundo estará consciente da decisão que toma no seu dia a dia. Então, quando a gente fala em preparar o povo para a volta de Jesus, é dizer o seguinte: Marcos, tu já sabe que Jesus vai voltar. Eu já te falei, a minha parte eu já fiz. Eu gostaria muito de poder decidir pela tua salvação, mas essa decisão ela é tua. A minha parte, que era anunciar o Evangelho, te avisar que Jesus está voltando, eu já fiz. Mas eu não vou te obrigar a ser salvo. Certo? Então a nossa parte como igreja é anunciar que Jesus está voltando, para que cada pessoa tenha consciência disso e a partir disso tome rumo, na sua própria vida. Se vai ser aqueles que guardarão os mandamentos de Deus ou se seguirão a vida da sua própria maneira. Ok? Avança mais um pouco. Então não basta aceitar um conjunto doutrinário. Todos nós somos convidados a ir e fazer discípulos para Jesus Cristo em todo lugar. Que mensagem deveria pregar o remanescente fiel? Ok? Então nós temos uma mensagem. Qual é a mensagem? Apocalipse 14 e o verso 7 diz ali a mensagem que deve ser pregada pelos aqueles que se identificam e que são parte da igreja de Deus. Qual é a mensagem? Ali, temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Esta é a mensagem. O que é que tem nessa mensagem? Adoração a Deus, temei a Deus e dai-lhe glória, Nessa mensagem tem a anunciação de que todos nós passaremos pelo juízo de Deus, certo? E que esse tempo está bem próximo, pois é chegada a hora do seu juízo. Ou seja, a gente não tem tempo de ficar na indecisão, certo? Se serve a Deus ou se serve ao inimigo. Serve a Deus? Não, com indecisão. A gente é tão rápido para tomar algumas decisões na vida, Muito rápido. Por que para servir a Deus a gente é tão assim lento? Não, vou esperar um pouco mais. Não estou preparado ainda. Sabe, quando a gente não está preparado para servir a Deus, nós estamos dizendo que estamos preparados para servir o inimigo de Deus. É simples, porque só tem dois caminhos. Só tem dois senhores. Só tem duas propostas. Só assim. Ou a gente está salvo, ou a gente está perdido. Ou a gente está com Cristo, ou nós estamos com o inimigo. Ou nós estamos fazendo certo, ou errado. Ou nós estamos lutando pela nossa salvação, ou nós estamos perdidos. Não tem meio termo. Sabe, é até difícil eu falar isso aqui assim com vocês, muito franco,
Mas não tem outra forma de falar isso. Não tem. E eu não falo com o intuito assim de assustar. Mas é porque assim, a gente tem pouco tempo mesmo. Tem pouco tempo, Jesus está voltando. E a gente precisa tomar uma decisão. De que lado nós estamos? De que lado a gente vai ficar? Essa é a mensagem. Temei a Deus e dai glória. Glorifica o nome do Senhor. Por quê? Porque é chegada a hora do juízo, e adorem aquele que fez o céu, a terra e o mar, o único que é digno de adoração. A gente não tem tempo, sabe, para ficar assim, à toa no mundo. Não, espera mais um pouquinho. Espera mais um pouco. Dá para esperar? Não dá. Certo? É muito arriscado. Avança, Sabrina, por favor. Apocalipse 14, 8 diz assim: caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. A mensagem para anunciar para o mundo é a adoração a Deus, a hora do juízo e a queda da Babilônia. Babilônia, símbolo, né, de toda doutrina errada, de todo emaranhado doutrinário que foi feito no mundo. Caiu por terra. Quando cai por terra? Quando a verdade ela é erguida. Quando a verdade é erguida, a verdade cai, a Babilônia cai por terra. Quando a gente sabe um pouco da palavra de Deus, mas não sabe um pouco mais, né? Quando a gente acrescenta um pouco mais de conhecimento, a verdade, a mentira, ela cai por terra. Ela cai por terra. Quando a gente, não, eu estou seguindo nesse caminho aqui. Eu vou seguir a Deus nessa igreja. Mas eu aprendi que não é só o que eu faço, tem mais coisas para fazer. Eu aprendi que não é o domingo que é para guardar, que é o sábado. Então, se eu aprendi que não é o domingo que é para guardar, é o sábado, e eu estava guardando o domingo, o que eu tenho que fazer? Temer a Deus e dar-lhe glória. Pois é chegada a hora do seu juízo. Deus, até quando a gente não sabe, Deus nos trata como inocentes. Mas quando a gente sabe e decide continuar fazendo do jeito que nós estamos acostumados, mesmo sabendo que é errado, nós não somos mais inocentes. Não somos mais inocentes. Porque nós fizemos uma escolha. A escolha de obedecer ou não a Deus. Ou de pegar o caminho mais difícil, ou de lutar no caminho mais fácil. Certo? É uma escolha sempre que a gente vai fazer, tá bom? Então, Apocalipse 14, o verso 9 e o 10, tem um texto bem interessante também, para a gente ler, que complementa mais um pouco esse pensamento, continua ali na verdade, né? Diz assim: seguiu a este outro anjo, o terceiro, dizendo, né, em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus preparado, sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos na presença do Cordeiro. Ok? Se alguém adora a besta. Algumas pessoas perguntam assim: o que é a besta, né? Aí uns vêm com a ideia de que é um chip, né? É um chip que vai ser colocado na testa ou na mão direita da pessoa, né? Será que a marca da besta é um chip? Não é. O texto bíblico diz que esse é o número de homens, né? Número de homens, ou seja, é um número entendível. Qual é o número da besta? 666. 666. E isso aí todo mundo sabe. Mas o que significa 666? Nós temos na Bíblia algum referencial que fale sobre isso? Temos. A Bíblia não deixa a gente às cegas, né? Às cegas. E esse referencial está lá em Daniel capítulo 3. Bem no
comecinho ali do capítulo 3 de Daniel. Ao 666, que é a marca da besta, né? Que a gente recebe sobre a fronte ou a mão direita, tem a ver com adoração. A quem nós adoramos. Certo? A quem nós adoramos. Tem a ver com adoração a Deus. Ou ao inimigo de Deus. Tá? Então, se você pode ler depois lá em Daniel, capítulo 3, vai aparecer ali a estátua, né, que Nabucodonosor ele ergue lá no campo de Dura, e essa estátua ela tem a medida de 6 côvados de largura, 60 côvados de altura, e ela tem um propósito. Ela tem um propósito de reunir todos os deuses da Babilônia, que era simbolizado pelo número 600. Então nós temos o número 600, que é a totalidade, 60 de altura e 6 de largura, formando então o 666. E o que tinha que fazer lá na estátua? Quando eles ouvissem o som de todos os instrumentos musicais, eles deveriam adorar. Adorar quem? O sistema de todos os falsos deuses da Babilônia. Tá? Aqui fala para os fins dos tempos. Também de receber. E a adoração, ela é uma ação que precisa ser consciente. Por isso que o texto fala, né? Receber na mão ou sobre a fronte. A fronte, aqui fica, olha, o nosso lóbulo frontal. Nessa região aqui. E o lóbulo frontal é o órgão do cérebro responsável pela nossa comunicação com o divino. Por isso que fala na fronte. Ou na mão direita. A mão direita é símbolo de trabalho, símbolo de sustento. Sustento. É uma escolha. É uma escolha. E isso está ligado também com a guarda do sábado nos últimos dias. Com a guarda do sábado nos últimos dias. Marcos, eu tenho aqui para mim. É o pastor Hélio, presidente da associação. Chutou o evangelista. Por favor. Então, vejam só. Então tem essa é uma questão de adoração. De adoração. A quem nós adoramos de verdade? O Criador dos céus, da terra e do mar? Ou nós adoramos aquilo que nós achamos que deve ser adorado? Isso é profundo, não é profundo? Isso é profundo. Tá? Estudar é bom porque a gente entende um pouco mais. Amém. E a gente pode tomar uma decisão consciente sobre a nossa forma de servir a Deus ou não. Tá bom? Avança mais um pouco lá para a gente já ir encerrando. Então, o remanescente nos últimos dias foi incumbido por Deus de restaurar e proclamar verdades esquecidas por outros movimentos religiosos. Por outros movimentos religiosos. Infelizmente, nós estamos sozinhos quanto a algumas verdades. Quanto ao juízo, quanto à guarda do sábado, quanto à validade dos 10 mandamentos, quanto à saúde que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, quanto à verdade sobre o Espírito Santo, a verdadeira verdade do Espírito Santo, nós estamos sozinhos. Porque hoje todo mundo só quer saber de dinheiro, né? Você vai na igreja, arranca quase tudo que o ser humano tem. Certo? Vão iludindo a mente do ser humano com pensamentos errôneos. E a Bíblia fica onde? Em qualquer lugar, menos no púlpito. Lugar que era para pregar a Bíblia, está sendo usado para enriquecer alguns e empobrecer outros. Para brincar com a fé do ser humano. Por isso que é importante, irmãos, a gente estudar a Bíblia. E seguir a Bíblia. Certo? Seguir a Bíblia. Avança mais um pouco. E essa, irmãos, é nossa responsabilidade. Pegar o Evangelho, tá bom? Desde os dias de Noé, sempre houve uma verdade presente. Nos dias de Noé, a verdade presente é que a hora do juízo
estava chegando para aquele povo. E Noé pregou durante 120 anos. Quantos creram em Noé? 8 pessoas contando com ele mesmo. Foram as que entraram na arca. São 8. Quantos de nós aqui creremos no Evangelho eterno e aceitaremos entrar na arca também da salvação em Cristo, para viver de acordo com a vontade dele? A gente pode escolher o que todo mundo dos dias de Noé escolheu, ou nós podemos escolher entrar na barca da salvação que Cristo nos oferece, para sermos contados entre aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus, para restaurar a verdade da volta de Jesus Cristo. Até sobre a volta de Jesus o mundo está enganado. As pessoas pensando que ele vai vir em secreto, escondido, que ninguém vai ver. Até isso o inimigo conseguiu enganar as pessoas. De que um avião vai estar com o piloto vai ser salvo e o avião vai se quebrar no mundo inteiro, que o motorista do carro vai ser sugado da terra para o céu e o carro vai ficar aí causando acidentes. Já viram isso? Mas isso não é bíblico. O inimigo consegue, misturar a verdade com o erro para confundir a cabeça das pessoas. Enquanto a Bíblia diz que Jesus virá nas nuvens dos céus com poder de grande glória e que todo olho verá, que não tem nada de secreto. É para isso que Deus nos chama, para restaurar essa verdade. Como eu disse agora, não é para a gente ficar sentado na igreja, né? Aí lá na igreja escutar um sermão, cantar um hino. Não é para isso, irmãos. Deus, ele chama para missão. Sempre para missão. Ok? Avança mais um pouquinho, então, a verdade presente para os nossos dias, né? Assim como teve nos dias de Noé. Estas verdades formam a plataforma da verdade para os nossos dias. Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. A adoração e missão. Esse é o chamado de Deus para todos nós, tá? Essa é a plataforma da verdade para os nossos dias. Como a Bíblia identifica um movimento que não tem compromisso com a verdade presente? Vamos ler mais um texto? Rapidinho. Apocalipse 17, verso 3 até o 5. Já estamos indo para finalizar. 17, do 3 ao 5, diz assim. Apocalipse 17, do 3 ao 5. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto e viu uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações, com as imundícias da sua prostituição. Verso 5. Na sua fronte achava-se escrito um grande nome, um mistério: Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Eu queria ter tempo de detalhar cada ponto desses aí. As abominações, símbolo de doutrinas erradas. Babilônia, a grande, a mãe de todo esse movimento religioso alterado que tem sobre a terra. A mãe das doutrinas erradas que o mundo cristão admitiu para si. Resumindo, bem resumido, Babilônia a grande tem a ver com o movimento do catolicismo, com as doutrinas que o catolicismo trouxe para o seio do cristianismo. As filhas são as igrejas que aceitaram essas falsas doutrinas, tá? Que aceitaram, que concordam
com as falsas doutrinas. Pode passando, mais um, por favor. Grande Babilônia significa confusão, tá? E bagunça. Confusão e bagunça é o símbolo da Grande Babilônia. Lembra lá da Babilônia? Lá de Gênesis capítulo 11, foi erguida lá Babilônia, confusão. Deus confundiu o povo lá. Bem, a Bíblia nos orienta sobre as características do povo de Deus nesses últimos dias, tá? Há uma orientação para isso. E essa orientação, ela é bem clara. Nós lemos aqui de maneira um pouco acelerada por causa do tempo, mas eu penso que ficou gravado na cabeça muitas coisas. Informações e conteúdos bíblicos o suficientes para a gente avaliar a nossa vida, avaliar a nossa fé, avaliar o que a gente acredita, para avaliar o que a Bíblia ensina. Um aprendizado. E esse não é um aprendizado, irmãos, para a gente ficar, olha, que bonitinho, eu não sabia disso. Olha, não é para isso. Esse é um aprendizado que ele só tem valor se a gente decide viver ele. Não, eu entendi esse negócio. E eu vou tomar minha decisão de servir a Deus, porque eu entendi o que Deus tem para mim. Eu entendi. Eu quero entregar minha vida a Jesus, para viver por esse Jesus, para anunciar essas verdades que Jesus tem me revelado através da sua palavra. Eu gostaria nessa noite de ajudar você na sua decisão. Qual a sua decisão diante de tudo isso? Qual a sua decisão? Eu gostaria de convidar você nessa noite. Se Deus tem tocado no teu coração através da palavra dele, se essas palavras têm encontrado um coração, no seu coração um terreno fértil para a eternidade, eu gostaria nessa noite de desafiar você a seguir a Jesus Cristo de verdade. Não é aparecer na igreja de vez em quando. Não é aparecer na igreja de vez em quando. Sem compromisso com verdade nenhuma, nem com ninguém. Parece marido que tem amante, né? Parece marido que tem amante. Aparece lá na casa da amante, de vez em quando ali, mas não sai de mão dadas com ela na rua. Por quê? Porque não tem compromisso. A gente não pode ser crente cristão sem compromisso. Porque ou a gente tem compromisso, ou a gente não tem compromisso nenhum. A Bíblia diz assim, em Salmos 37, verso 5. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Entrega o teu caminho ao Senhor. Eu gostaria de convidar você nessa noite a entregar o teu caminho ao Senhor. E essa entrega, ela não é apenas uma oração. Não, eu vou entregar na minha oração meu coração ao Senhor. Não é, irmãos. Ela é uma entrega de marca. É uma entrega visível. É uma entrega para todo mundo saber. Para todo mundo saber. Eu faço parte do povo de Deus. Eu quero pregar esse evangelho eterno. Pregar esse evangelho eterno. Nós vamos cantar um hino agora para encerrar. O hino entrega. Pode colocar, Sabrina. O hino entrega. Se você quiser, assim, eu também quero entregar minha vida a Jesus, quero ser batizado, quero ser um soldado de Jesus para anunciar essas verdades. Não é para vir assistir cultos na igreja, mas é para pregar o evangelho. Enquanto a gente canta esse hino, se você sentir o desejo também de se entregar a Jesus, você vai se colocar em pé. Porque no final do hino, eu quero orar com aqueles que estão tomando a decisão de ser um servo de Deus, uma serva de Deus aqui neste mundo. Vai, Sabrina, pode colocar. Eu gostaria de fazer mais um convite. O convite ainda está aberto.
para a sua entrega, o seu compromisso, para o dia em que o seu nome será registrado no livro da vida para todos sempre. Você já tem essa decisão no seu coração? Aonde você estará na eternidade e com quem? Deus, Ele não te trouxe aqui todas essas noites para nada. Deus, Ele te trouxe aqui hoje e as outras noites que você veio. Cada noite é uma oportunidade. Uma oportunidade de andar com Cristo. Está decidido, irmão? Deus seja louvado. Deus seja louvado. Vamos orar. Pai eterno e santo, aqui estão teus filhos e filhas, homens e mulheres, que têm a oportunidade, Deus, de ouvir a tua voz, a tua palavra, de estudar, de conhecer. E cada dose de conhecimento, Senhor, é um passo a mais para fortalecer as nossas convicções da tua palavra. E elas formam a base da nossa fé, da nossa crença e também, Pai querido, do nosso desejo de estar contigo na eternidade. Eu te peço, Pai eterno, que o Senhor nos ajude a tomar a decisão que é necessária para estarmos contigo na eternidade. A tua palavra diz que quem crê e for batizado será salvo. No domingo, Pai, nós vamos ter o batismo aqui. Um lindo batismo. E eu te peço, Pai eterno, que seja o começo de uma nova trajetória para cada uma das pessoas que tomarão esta decisão. Que o Senhor, Pai querido, impressione cada mente com essas verdades e com o desejo de vivê-las também no seu dia a dia. E que assim, Pai eterno, que essa decisão ela venha o quanto antes, para que tenhamos a alegria de servir junto ao Deus a quem nós aguardamos, que aparecerá nas nuvens dos céus. Nos abençoa agora também, ao retornarmos para os nossos lares. O Senhor permaneça conosco, cada pessoa, cada família aqui representada, em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite a todos. Amanhã, às 19h30,